5 fatos da cidade. Eu sou Durango Duarte e estamos no 8º programa. Nosso entrevistado de hoje é o Baldino Meirelles. Mas se você quer participar do nosso programa de alguma maneira, contando 5 histórias interessantes, entre em contato com o e-mail que aparece aí na sua tela. Mas se você quiser assistir aos demais programas que já foram veiculados, você vai fazer bem simples. Você vai entrar na internet, acessar este endereço youtube.com/Durango Duarte Channel e lá você vai entrar no nosso canal. Procure os 5 fatos da cidade e você vai assistir o programa do Deocleciano, o programa do Robertinho Caminha, o programa com Lúcio Meirelles, o programa com Rogério Casado, com todos os nossos entrevistados. Mas hoje, no dia 22 de março, com o entrevistado, o Baldino Meirelles, político, deputado federal por 2 legislaturas e uma pessoa com uma larga experiência de vida. Amazonense, boa parte da sua vida política passou pelo município de Parintins, mas manauara de coração e recentemente até lançou uma biografia que foi um grande sucesso de lançamento. O Baldino vai nos contar algumas histórias dos bastidores da política da década de 70 e da década de 80. E a primeira história que você vai nos contar é um convite e um desconvite feito pelo ex-governador amazonino Mendes, logo lá no seu primeiro governo, em 1987. E você tinha saído da Câmara Federal e aí aquele acordo que foi feito com o Vivaldo Frota, né, que teve aquela distensão política, que pertencia à antiga Arena, compôs a chapa com ele como vice, e você foi à casa do amazonino e lá na casa dele, aí na Belo Horizonte, você vai e recebe um convite. Aí eu queria que você me contasse essa história. Boa tarde, Durango. Eu sou um frequentador do seu programa. Assisti ao último do Lúcio, ri muito, bastante, pela forma como ele conduziu as histórias. Realmente, eu sou ruim de data. Eu sou ruim de data, me ajude, que você é um privilegiado com isso que eu estou sabendo. Mas o amazonino ganhou a eleição em 1986, novembro, assumiu o governo em 1987. Eu estava no Rio de Janeiro, quando fui convidado a comparecer no Hotel Intercontinental, onde ele se achava hospedado. E lá eu estive. Quando cheguei lá, uma turma do Amazonas, que é aquela turma que sempre cerca o vencedor das pelejas eleitorais. Então eu... Depois famosa seca de Jurubeba, né? É verdade. Eu chegando lá, o amazonino me cumprimentou e tal, mandou eu sentar. E disse assim, Caboclo, você vai ser uma das pedras do meu jogo de xadrez, na composição do secretariado. E eu fiquei, então, a esperar esse dia para formalizar o convite. Então, a surpresa minha é que esse convite nunca veio. Quando, no dia que ele ia apresentar o secretariado dele aqui, no Palácio do Rio Negro, ele telefonou dizendo que eu comparecesse lá à residência dele. Na rua Belo Horizonte. Em lá chegando, ele me viu, tinha uma piscina, não sei se você se lembra, tinha uma piscina, ele me levou para lá da piscina e disse, alto e bom som, Caboclo, topas a presidência do Ipazé? Aí eu fiquei analisando a minha situação como ex-superintendente da Previdência Social. Já tinha um conhecimento. Já tinha uma experiência muito grande de Previdência. E eu achei que seria muito fácil eu exercer e executar a tarefa da Previdência do Estado. O resultado disso é que ele disse, faz o seguinte, o Vivaldo era o vice-governador eleito, pega o Vivaldo e vai para dentro do meu carro e que nós vamos para o palácio que eu vou anunciar o secretariado dele. Eu prontamente obedeci a disposição ali, né? Aí peguei o Vivaldo, entrei no Vivaldo, eu fiquei na parte de trás, no meio estava o secretário particular. Só faltava sair no Diário Oficial no outro dia. E ele sentou na frente com o motorista e toca o carro no direção ao palácio. Rumo ao palácio. Houve um silêncio sepulcral, sabe? Não falava nada, imagino o que ele está imaginando, porque você sabe que uma pessoa como o governador, os compromissos que tem para acatar todos, não? Aí eu fiquei calado também,
quando chegou, o Vivaldo batia na minha perna e dizia assim, poxa, acabou, até que enfim resolvemos o teu problema. Vai exercer esse carro. E eu, tranquilamente, já com indumentária. Já pensando nos planos da administração. E na indumentária de presidente do IPAZÉA, já empolgado. Muita gente no palácio já queria carros, que sabia o que ele tinha oferecido da casa dele. E quando nós íamos atravessando a 7 de setembro para entrar no portão do palácio, ele virou para mim e disse, Caboclo, não dá para te nomear presidente do IPAZÉA, que é mais fácil você ganhar uma eleição do que constituir um secretariado. Me destituiu da porta do palácio, mas não te preocupa que eu vou criar uma secretaria para tu exercer. Até hoje eu espero. Até hoje. Aí tu ficou atordoado, pegou o carro, como é que foi? Fiquei atordoado. Eu voltei para minha casa, que era o Vivaldo falou alguma coisa na sua hora? Não, o Vivaldo ficou desapontado com aquilo, que nós somos realmente muito amigos, e ele era um torcedor número 1 da minha ascensão a presidente do IPAZÉA. E não tinha celular naquela época para o Amazônia ter feito algum movimento, né? Mas eu acho que o Amazônia tinha algum compromisso já firmado com alguém. Ou ele tinha esquecido, já tinha prometido para outro. Pois é, mas a política é assim mesmo, cheia de altos e baixos, de verdades e de mentiras, mas, contudo, eu gosto do Amazônia, tenho um respeito muito grande à sua pessoa, sempre fui um torcedor e um eleitor dele, cabo eleitoral. O Baldino, conhece alguma história parecida com a tua também? Em relação de nomeação e desnomeação, que tu lembra? Não me lembro assim. De alguém que tenha recebido um convite e tenha sido desconvidado? Não me recordo. Eu, infelizmente, tenho a memória do Durango. E depois disso você fez o quê? Aí você exerceu algum cargo dentro do governo? Ele depois veio e me apoiou para eu retornar à Previdência Social. Ele lhe ajudou a lhe reconduzir? Me ajudou a reconduzir a Previdência Social. Isso foi feito dentro do governo dele? Porque era uma indicação do governo federal, né? Era. Mas por indicação dele e da bancada, ele coordenou essa indicação e eu retornei à Previdência. Então ele não deu um total gelo em você, não houve um desprestígio, nós somos né? bons amigos. Nós somos bons amigos. Ok. Nada a reclamar, porque eu sei, a gente como homem público, pode ser que como você executivo, você tem muitos compromissos. Pode ser que você tenha escapado de um belo abacaxi, né? A vida às vezes apronta essas coisas, verdade, né? É verdade. Ok, primeiro bloco com o Baldino Meirelles. Daqui a pouco, em 60 segundos, voltamos para a segunda história. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com 5 fatos da cidade, agora no segundo bloco, o Baldino Meirelles vai contar uma história de uma indicação política. No primeiro, ele falou sobre a nomeação, o convite para ser nomeado presidente do IPAZÉA e a sua exoneração dentro do carro, ou seja, nem exoneração, o seu não convite, vamos dizer assim, o desconvite que ele recebeu de Amazonino Mendes. Baldino, nesse jogo de poder é natural que as pessoas se apeguem para conseguir algumas indicações. Lá no governo do Lindoso, no final da década de 70, você era deputado federal e possivelmente muitas pessoas ali, né, na composição de poder, era natural que às vezes o deputado pudesse indicar ou colaborar com alguns amigos. E aí tem uma história da Secretaria de Saúde que o Lindoso lhe pediu para você participar da indicação ou da escolha do indicado e parece que houve uma confusão com um dos indicados. A história é sua. É realmente uma história interessante que pouca gente conhece. O meu cunhado, o Luiz Bezerra de Menezes, pai do Lúcio, seu amigo, era advogado e ficou com todas as causas do Lindoso quando ele se elegeu. Então, o Bezerra era meu instrutor, meu orientador, meu conselheiro. Tudo que eu fazia com o Lindoso era sempre acompanhado do Bezerra. Um dia eu recebi um recado que o Lindoso queria conversar comigo da sua residência na rua 24 de Maio.
Lembra da residência dele? Não, na 24 de maio. Não lembro. Lá fui eu e o Bezerra. E lá chegando, eu fui surpreendido com um convite. Ele disse, Baldino, eu mando ele chamar. Ele estava acompanhado, inclusive, do irmão do Antônio Lindoso. Eu mandei ele chamar porque eu queria lhe fazer um convite. Eu era superintendente no INSS naquela altura, onde todo o serviço de assistência médica, serviço social, eu administrava tudo isso, eu coordenava a assistência médica do amador. Eu administrei mais ou menos uns 6 anos disso. Então eu dominava, eu conhecia toda a classe médica, no entanto que a classe médica me ajudou muito a me eleger. Aí ele disse assim, o meu convite é o seguinte, eu queria que você assumisse a Secretaria de Saúde. Ele estava naquela fase de escolha de secretários, formar a equipe dele. Eu digo, mas, doutor Lindoso, governador, eu não sou médico, mas eu sou governador. Eu vou quebrar esse tabu. Você vai ser o secretário de saúde do Estado do Amazonas, porque você tem uma certa liderança dentro da classe médica e você poderá me ajudar nisso. Digo, você vai me queimar, eu vou ficar desmoralizado pelo fato de não ser da classe. Eu disse, não, você vai... Eu fiquei lutando e relutando, conversei com o Bezerra, assistindo tudo isso. E no dia seguinte, no mesmo dia, fizemos uma pausa e ele disse, como é? Eu disse, não, eu não vou assistir. Não vou assistir, porque eu não vou dar conta do recado. Eu sou honesto com isso, deixa eu assumir a Câmara Federal, que lá eu poderia ajudá-lo melhor. Aí o Bezerra me cutucava por baixo. Ele disse, eu vou lhe fazer mais um apelo. Se você não fizer uma boa administração, mas eu assumo o compromisso de honra que eu darei apoio em toda a minha administração. Eu digo, não, deixa eu assumir a Câmara Federal, que é melhor. Aí fiquei naquela luta de querer e não querer. Aí o Bezerra me cutucou dizendo que eu não aceitasse. Resultado, fui para casa preocupado porque o Antônio Lindoso ligava para mim, pô, Baldino, aceita a secretaria, porque tinha um monte, uma fila para ser secretário de saúde. E eu declinei disso, porque me achava incapaz de administrar, apesar de ter administrado muito bem Sim. a Previdência, né? Mas quem eram os nomes, então, que estavam nessa lista? Então, era o Deodato Miranda Leão, era o Euler Ribeiro e outros. E muita gente pensa que eu queimei, porque ele disse assim... Mas deixa eu entender aqui. Aí o Lindoso disse, tudo bem, você não aceita, mas você me indica o nome, como é que foi essa história? Ele disse, no dia seguinte ele telefonou, disse, Baldino, vem aqui comigo de novo. E eu fui. Já que você não aceita a Secretaria de Saúde, você vai me ajudar a encontrar um secretário de saúde. Eu disse, tá bem. Mas eu queria ficar bem claro, quero dizer para você, de que eu não quero fulano. Já tinha gente queimada. E não eu. Certo. Eu não tenho por hábito de fazer isso, é da minha formação. E tu indicou quem? Eu fiz um relato para ele de nomes capazes de assumir a Secretaria de Médicos Competentes, que eu tinha um certo respeito, e o meu nome recaiu sobre o doutor de Paula, Francisco de Paula. Não sei se você chegou a conhecer. Lembro. Ele reside hoje em Brasília. O de Paula, eu fui, ele disse, então faz o seguinte, manda o de Paula falar comigo. Eu fui à casa dele, eram umas 8 horas da manhã, até ele se surpreendeu com a minha visita. Ele disse, poxa, o que está fazendo essa hora da madrugada aqui? Digo, eu vim aqui contigo para dizer que você vai ser um novo secretário de saúde. Eu tomei a liberdade de fazer a indicação do seu nome, o Lindoso aceitou, ele quer conversar com você. Aí eu fui com ele à casa do Lindoso, aliás, do Lindoso não, nós fomos para a Secretaria de Fazenda, onde era o gabinete dele. E lá chegando, ele formalizou o convite, foi testemunhado por um deputado, que era o Jamil Cefaí, naquela altura. E o De Paula aceitou. Mas qual é a história da briga aí? A briga, porque era uma disputa muito grande, Tancredo queria ser, mas ele... O Tancredinho? Conhecia o Tancredinho? Mas ele não quis o Tancredo. Ele preferia colocar o Zé Lins como subsecretário. E aí? O que aconteceu? Aí eu disse assim,
Como o Zé Elias era de outra linha política e não da minha, eu disse assim, governador, deixa o Zé Elias como presidente do IPAZÉ, e aqui IPAZÉ era como se fosse uma secretaria de Estado, né? Sim. Não era poderosa. E deixe o Tancredo como subsecretário. Mas o Tancredo ficou chateado contigo? Ficou porque pensava que eu tivesse queimado. E eu não queimei ninguém, não. Ah, então o Tancredo, na realidade, queria ser o secretário. Ele queria ser o secretário. Ah, então ele queria um cargo. E eu fiz a indicação dele para o Lindoso como subsecretário. O Lindoso... Possivelmente ele começou a carreira dele na administração pública, Pois né? E isso foi assim a sessão do Tancredo. E eu fiz, então, o Zé Elias, presidente do IPAZÉ. Perfeito. Ok. Mais um intervalo, estaremos de volta com o Baldino Meirelles. Já, bem rapidinho. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com 5 fatos da cidade. Nosso convidado de hoje é o Baldino Meirelles, que na terceira história vai nos contar a sua participação num evento futebolístico, né? Ou seja, num evento dos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF, como todas as entidades esportivas, na realidade é um grande esquemão de interesses de voto do presidente das federações. Às vezes um voto muda uma eleição, 2 votos define quem ganha a eleição. E aí você se mete numa história, né, de apoio a uma chapa lá na década de 70 na escolha do presidente da CBF Nacional. E aí houve um voto de traição, parece que no final, e tentaram acusar a delegação do Amazonas. Agora me conta por que tu estava envolvido nessa história e aonde que o Amazonas define ou não define essa eleição que ocorreu na década de 70. Durango, eu me meti nisso e depois me arrependi. Nunca mais quero saber dessa história. Eu recebi um comunicado do Rio de Janeiro de um grande amigo meu, que era amigo do Medrado Dias. O Medrado Dias era candidato à presidência da CBF. Ele ia concorrer com Nabia Bichedi. Que era de São Paulo. Que era de São Paulo. E eu, deputado federal, ele perguntou para mim, tu conheces o presidente da Federação do Amazonas? Eu digo, conheço, é meu amigo, é meu funcionário. Era meu motorista oficial. Eu digo, me dou muito com eles. Eu até esqueci o nome dele no momento, que ele foi embora há muito tempo. Aí eu tentei falar com ele e ele disse assim, não, Baldino, eu já tenho compromisso com Nabia Bichedi. Mas não tem uma brechazinha aí para negociar? Para negociar. Eu disse, bom, pode ser que a gente consiga alguma coisa aí. E eu nunca mais me meti nisso. É uma corrupção que eu vou te contar. Bom, o que aconteceu? Eu comuniquei isso ao Rio de Janeiro, me comuniquei com o Medrado Dias, e entrou também no circuito o presidente do Vasco da Gama, o Eurico Miranda? Eurico Miranda. Já naquela época, né? Já naquela época. Eu acho que o presidente da FAF não era um tal de Joaci? É ele, o Joaci. O Joaci era o presidente, meu amigo, meu funcionário. E eu convenci o Joaci de renunciar, porque ele já era para poder assumir uma outra pessoa, para poder votar no Medrado. Da minha confiança, para substituí-lo. E nós fizemos essa manobra todinha e eu consegui substituir o Joaci. E coloquei o Belmiro Costa, que é o presidente médico. Isso aí era eu e o Antônio Silva. O Antônio Silva, atual presidente da Federação da Indústria, que me ajudou nisso. Aí comunicamos à direção-geral, dizendo que havia um preço para isso, né? E foi aí que foi a confusão.
O presidente do Vale da Gama veio aqui, nós nos encontramos aí no Hotel Amazonas de madrugada. Eu sei que fechou o negócio e o voto de Amazonas passou a ser do Medrado Dias. A manchete do jornal no Brasil: deputado Baldino dá vitória a Medrado Dias. Porque estava pau a pau e o voto do Amazonas dava vitória no Medrado. O da Bia Bichedi, sabendo disso, podia empatar e o Medrado ganharia, né? O que ele fez? Ele renunciou à sua candidatura. Questão de idade, né? Quando dá empate, o mais velho leva. E indicou o Otávio Pires. O Otávio Pires estava numa cama com câncer, prestes a morrer, e ficou no lugar do Dabi. O resultado foi uma pré-eleição lá na CBF, lá na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, e conseguiu realizar as eleições e sequestrar, inclusive, o presidente da Federação do Acre. O presidente da Federação do Acre chegou na hora da apuração. Aliás, no final da votação. Até eu disse para ele: rapaz, mostra que você tem uma hombridade, vote no Medrado Dias, que ele era Medrado Dias, e virou na base da grana. Aí houve uma troca de voto na última hora. Na última hora. Resultado: na apuração apareceu um voto nulo, tornado a ser feito, e eles entenderam que o voto nulo era do Amazonas e não era. Então quem teria traído seria o Amazonas, que não foi. Não foi. Quem traiu foi o Acre. O Acre. E foi uma confusão. E nós ficamos hospedados no Leme Palace Hotel, do 8º andar. É tão complicado isso, que nós tínhamos uma guarda, uma vigilância armada de metralhadora. Para controlar para eu chegar com o voto no Rio de Janeiro, no Galeão, nós fomos recebidos com segurança armada, com carro Landau naquele tempo, eram 3 Landau, parecia o presidente da República, para resguardar o voto do Amazonas. Resultado, foi uma briga, houve um encontro nosso, no meu apartamento, no Rio de Janeiro, dizendo, acusando o Belmiro e eu defendendo o Belmiro. Eu até disse assim para o Medrado Dias: doutor Medrado, o senhor perdeu por um voto. O senhor acredita que eu esteja participando disso? Ele disse: absolutamente, Valdir. E eu contaria novamente com o seu apoio, que você merece todo o respeito e a minha consideração. Mas, olha, fique certo que essa manobra não partiu do Amazonas, partiu de outro estado. Veja se o senhor apura melhor. Rapaz, foi uma confusão no meu apartamento, quase, e as vias de fato. É um episódio triste esse, mas faz parte das histórias dos bastidores das confederações. Eu nunca mais meti, porque o jogo do bicho é no meio disso. Com muitos interesses, né? A contravenção está sempre presente lá, não sei se hoje não é assim. Com certeza deve ser, né? Porque vejo esses casos de escândalo do Ricardo Teixeira, né? E Companhia Limitada. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para o 4º bloco dos 5 fatos da cidade. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Cinco fatos da cidade de volta. Eu estou morrendo aqui de rir porque o Baldino me contando o que ele ia falar agora. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca ia no comitê ou nas reuniões do Baldino, senão eu ia perder uns dentes sem saber por que eu perdi os dentes. Na realidade, o Baldino estava me contando o seguinte: era muito comum nas campanhas antigas você ter uma mega estrutura, né? Estrutura, às vezes, para tirar título, para tirar fotografia, para médico, oftalmologista, era muito comum. Isso era uma prática das campanhas eleitorais. Hoje as campanhas são diferentes. Mas aí tu estava me contando que houve um erro na fila. Então tinha fila para vários serviços que você disponibilizava, né?
Aí uma senhora errou de fila. Conta essa história aí. São duas nesse bloco. Realmente, na política tem muita passagem engraçada. Eu sempre tive facilidade de levar médico, muita amostra grátis para os meus eleitores. Assistência médica, com a prescrição médica, com medicamentos, fotografia para o título de eleitor, extração de dentes, etc. E formava aquelas filas imensas para o atendimento médico, para receber os seus medicamentos, para entrar para tirar fotografia para o título de eleitor. E extrair dentes. Extrair dentes era o ponto alto. E formavam-se filas. Aquilo é o dia inteiro, aquele atendimento não acaba. Parece que um vem pela frente e vai e volta para a cabeça da fila. Lá para as tantas, vê uma senhora e entra na fila do dentista. Porque tinha fila. Entrou errado, né? Entrou errado, porque ela é anestesiada, já tinha fila de anestesiados também, né? Era só para extrair. Ela chega, entrou na fila, foi atendida pelo dentista, o dentista extraiu 3 dentes dela. Porque sabe que no interior não tem tratamento, estraga os dentes com facilidade, não tem assistência. Arrancou os 3 dentes, ela botou o lenço na boca, veio na minha direção e disse assim: deputado, não eram os dentes, eu só queria... era fotografia para tirar o meu título de eleitor. Diga, minha querida, agora tem entra na fila aqui. Mas nessa sequência tem a história do carreto. Qual é essa história do carreto? Essa do carreto também foi uma parada engraçada. Você, como candidato, hoje está mudado, mas no meu tempo... O comício era o auge, né? Tinha os que eventos, ter né? Os precursores. Eu mandava meus precursores, meu sobrinho e meu filho, para preparar a recepção espontânea, com foguetes, com música, placa, faixa, aquela confusão da carreata. Não. E eu, quando cheguei lá no porto, quando vi, eu já estava no ar, carregado por aquelas turmas, né? Uma dupla. Agora, uma dupla interessante. Um era alto e outro pequeno. E eu fiquei Genzo. andando na rua, tombando, e fui embora até o palanque. Cheguei no palanque aqui, fiz meu discurso e tal, e foi bem sucedido. E fui para casa, dormi cedinho da manhã, umas 7 horas. Bate na porta. Vai ver quem é. Olha, é o senhor que está aí, 2 senhores. Quem falar, eu digo, manda entrar aí, entrou. Eu digo, o que é, meu amigo? O que é que você deseja? Bom dia, né? Eu vim aqui de cobrar. Me cobrar? De quê? Fui eu que te carreguei ontem. Vim cobrar o carreto. O carreto. Como se fosse uma mercadoria. Como se fosse uma mercadoria. Sim, cobraram quanto? Você lembra? Não me lembro, não. Mas pagou? Paguei. Teve que pagar. Teve que pagar, senão caía no descrédito. Não é? Se eles espalham na cidade... Mas é interessante, da política tem muitas essas passagens engraçadas, né? Muitas. Valeu, ok. Daqui a pouco então a gente vem por último bloco com o Baldino Meirelles. É só 1 minuto. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Aqui agora, no último bloco, com o Baldino Meirelles. E nesse bloco, Baldino, pela tua história, eu queria até puxar um assunto. Você queria contar outras histórias engraçadas da política. Eu que não deixei aqui nos bastidores, né? Contar um pouco da tua história na atividade da Previdência, ou seja, do teu trabalho que você fez. E tem uma história que você vai falar que é do Panda Codajás, hoje conhecido como Panda Codajás, antigamente era um outro nome. Mas o que me chama a atenção na história, que vai falar um pouco do teu trabalho, mas é a ingratidão, né? Que às vezes ocorre muito na atividade política, né? Qualquer atividade profissional às vezes tem ingratidão.
Eu queria que tu contasse a história de quando começou, como é que foi toda essa luta para construir aquele projeto, que você sempre envolvido na questão previdenciária. Eu queria que tu contasse esse fato, até como uma homenagem que eu lhe presto pessoalmente. Eu, primeiro que tudo, quero lhe agradecer por essa preocupação em render as homenagens à minha pessoa. Mas isso foi decorrente da situação grave que se encontrava as instalações da Previdência Social no Amazonas. Estava horrível, não tinha tudo quebrado, os prédios maltratados, tudo estrangulado, né? A demanda muito grande e os serviços de péssima qualidade. Apesar dos meus antecessores terem feito muita força para devolver esses problemas, mas não conseguiram. E eu peguei esse abacaxi no caminho. Então, no IAPETEC, por exemplo, que eu chamo de IAPETEC, ele funcionava SNI, SubCGI, Agência Nacional, Secretaria de Segurança. O SNI funcionava ali, funcionava no ali. IAPETEC? Era. Aonde? No que andar? No quinto andar. Ah, é? Era. Olha, essa eu não sabia. E Essa é boa. de modo que era estrangulado serviço médico, residências particulares. E o que? Todo dia queimava lá o gerador de luz, sujeito prestes a pegar fogo. Para aí, Baldino. SNI, Serviço Nacional de Informação, órgão criado pelo general Goberido Couto e Silva, responsável pela investigação da vida das pessoas e principal órgão de espionagem que existia no Brasil. Daqui a alguns dias estaremos completando 50 anos do golpe militar. Por isso que eu faço esse parêntese para explicar qual é a função desse órgão. Desculpa, Baldino. E tinha ainda do SNI, tinha o SubCGI, a Subcomissão de Investigação. Mas vamos lá, vamos para a Previdência. Eu, diante desses problemas, dessas áreas físicas, eu bolei o negócio, eu vou fazer aqui um trabalho integrado, ver se arranjo um terreno para fazer um grande, mega projeto aqui, onde eu vou centralizar todas as atividades, todos os segmentos da Aquela ideia de Previdência centro administrativo, né? Centro, Trazer tudo para um local para facilitar a vida das pessoas. Aí eu andava, Manaus inteiro atrás de um terreno ali, até que um dia eu passei por ele pela Cordajés, era um charco, era um matagal, né? Aí eu verifiquei aquilo e fui procurar saber de quem era. Quem me ajudou muito nisso aí foi o Carlos Amit, que faleceu há pouco tempo, né? Que ele era funcionário da Câmara Municipal. E ele disse, olha, Baldino, o terreno pertence ao município. Era dos fulano de tal, mas ele não utilizou e o município retomou. De modo que eram 50 e tantos metros quadrados. 50 mil metros. Era. Pertenceu também ao Corpo de Bombeiros. Mas bem, aí eu bolei o projeto, reuni a equipe, cada um dando palpite, e eu fiz um projeto muito grande que eu chamei de Nova Manaus, projeto Nova Manaus. E assim deu prosseguimento, consegui incluir no orçamento da União. Mas... Conseguiu o terreno com quem? Com o prefeito Jorge Teixeira? O Teixeira era o prefeito da época. Eu fui com o Teixeira e disse o meu projeto, ele disse, pô, Baldino, eu vou te ajudar. Digo, tem esse terreno assim, eu queria que você mandasse uma mensagem para a Câmara Municipal. Para fazer a doação. Para fazer a doação. E então eu conversei com o Fábio era muito meu amigo. Que era de oposição, Era de oposição, ele era do MDB. E eu era da Arena, né? Isso. Aí o Fábio disse, Baldino, está tramitando o projeto. Só vai passar, isso vai ser aprovado porque és tu que está na superintendência. Se fosse outro, não passaria. E por unanimidade eu consegui a aprovação desse projeto, fiz o registro de cartão de imóvel, tudo isso. E saiu o projeto, fiz a licitação e fizemos a tomada de preço? A fundação, levantamento topográfico, sondagem. Toda a parte de engenharia, né? Para começar o projeto. Até a empresa que ganhou essa concorrência foi a HJ Cole. Nós fizemos o lançamento dessa maquete no prédio da Guilherme Moreira, no 8º andar, com todos os funcionários, com o segmento da sociedade toda. E houve algum problema no meio do caminho, na obra? Mas, bom, quando eu comecei a fazer o levantamento topográfico e a sondagem,
apareceu um grupo de soldados da Polícia Militar, determinado pelo coronel Ossoche, que era o comandante da polícia naquela altura. Ele era do Exército, mas talvez sendo o cargo de comandante. Me chamando de receptador. Eu disse assim, bom, se eu sou receptador, o prefeito e o vereador são ladrões, porque eles que doaram o terreno. Papai, foi uma confusão, eu denunciei ao SNI, subCGI, ao governo federal, ao Comando Militar da Amazônia. Destruíram tudo? Quebraram as coisas? Destruíram tudo, me deram um prejuízo imenso. E ele passou maus momentos com isso aí. Eu ganhei porque eu tinha em mãos o projeto e ele não tinha nada dizendo que o terreno pertencia ao Corpo de Bombeiros. E não era. De modo que eu consegui construir não. Fiz a licitação. Viabilizou recursos federais, com recursos federais. Meu amigo Renaud Stefani era o presidente da Previdência e era muito meu amigo e facilitava muito a minha administração. Eu tinha muito acesso a ele. E ele incluiu no orçamento da União esse projeto e nós conseguimos concretizá-lo. E na inauguração? Infelizmente, há uma ingratidão muito grande. A falta de Mas você não leva mágoa? Eu não. Para mim está tudo bem. Eu acho que... Aí tu conseguiu o projeto, conseguiu o terreno, viabilizou os recursos, construiu a obra, equipou os equipamentos, aí no dia da inauguração o que aconteceu? Não me convidaram, não fui convidado. Simplesmente fui esquecido. No entanto que eu lancei meu livro agora e eu conto a história do Centro Previdenciário, eu vou fazer a questão de ir lá no Centro Previdenciário e fazer a doação do meu livro para mostrar que eu fui o responsável pelaquela obra. Então, de qualquer maneira, eu me considero um realizador por ter idealizado aquilo. Aquilo ali representa o que hoje na estrutura da Previdência? Hoje foi cedido ao Estado. O Estado administra aquele posto ali com assistência médica. É uma pediatria e outras atividades. Mas a obra representou naquele momento o quê? Um grande avanço na Previdência, no atendimento? Ali não tinha nada, aquela rua não tinha asfalto, não tinha nada. Dizer assim, pô, o maldito tá maluco, vai querer construir esse projeto aqui numa área que nem asfalto tem, era o matagal. Então, eu sou, modéstia à parte, mas o grande idealizador do Centro Previdenciário de Manaus, hoje considerado o PAN da Cachoeirinha. Agora, só uma última pergunta. Por que tu se meteu nessa área previdenciária? Lá, como é que tu começou essa vida? Porque tu foi funcionário previdenciário? Não, eu era funcionário de carreira. De carreira? É, concursado. Faço questão de dizer isso, funcionário de carreira concursado. Desde que ano, tu lembra? Eu subi de 1972 como superintendente. Eu fui chamado ao Rio de Janeiro, o governador João Walter. João Walter mandou me chamar no palácio e disse assim, manda ele chamar aqui para dizer para você que você foi escolhido como o próximo superintendente da Previdência Social. E eu me surpreendi que nem conhecia João Walter, disse, eu tenho boas informações a seu respeito, e o presidente do Instituto do Rio de Janeiro, era a centralidade do Rio de Janeiro, é o coronel Kleber lá, que é meu amigo, e ele já está sabendo que você vai ao Rio de Janeiro para assumir a superintendência. E eu fui ao Rio, fui recebido pelo Kleber Galar, coronel, e disse assim, olha, eu chamei porque eu tenho boas referências a seu respeito, apesar de ter uma lista enorme aqui de candidatos, você foi o preferido, foi escolhido, e pergunto para você, quais serão os seus planos para dirigir a Previdência Social no Amazonas? Eu digo, a única, estou surpreso com a escolha, a única coisa que eu posso dizer ao senhor é ser fiel à sua administração. Vou fazer tudo pelo bem-estar do meu Estado. Obrigado, Baldino. Que a sua família tenha a oportunidade de assistir o programa, ver o programa, e é uma homenagem a todos os seus parentes, todos os seus amigos. E esse é o objetivo do programa também, não só contar fatos da história, mas também homenagear muitas pessoas que fizeram por esse estado e ainda o fazem, e principalmente pela cidade de Manaus. Um bom final de semana para vocês, até o próximo sábado. Não esqueçam, se você quer participar do nosso programa, entre em contato com a gente. Quem sabe as suas histórias sejam muito interessantes para serem divulgadas aqui no nosso espaço. Se você não assistiu a um dos nossos programas
e tinha lá uma pessoa interessante que você viu falar que o programa é muito interessante. Você vai achar no YouTube, no canal Durango Duarte Channel. E ali você vai ter todos os programas, desde o primeiro com o professor e jornalista Deocleciano Bentes. Um grande abraço e até o próximo sábado.